Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com cada um dos irmãos, ainda que à distância, mas no mesmo espírito, e podermos compartilhar nessa noite de quarta-feira a palavra do Senhor e também juntos orarmos e apresentarmos nossas vidas a Deus. Nesse tempo em que mais uma vez nós estamos impedidos de nos reunir no período da noite, mas ainda assim cremos que podemos juntos, como igreja, como filhos de Deus, compartilhar a palavra do Senhor a partir das nossas casas, a partir desse vídeo. Aproveite, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, envie esse vídeo também para os seus amigos, parentes, para que eles também possam ser edificados pela palavra do Senhor. Às noites de quarta-feira, normalmente nós tiramos esse tempo precioso para estudar a palavra e também para orar. Então, aproveite esse momento aí onde você está, com a sua família, ou até mesmo sozinho. Vamos apresentar nossas vidas ao Senhor. Mas para isso, nós vamos ter um bom tempo agora de oração e vamos aproveitar para orar por cada um dos nossos alvos pessoais e também dos alvos da nossa igreja. Então, eu quero propor aí na tela dos irmãos, enquanto estará tocando uma música bem suave, estará alguns alvos de oração que eu quero deixar aí na tela para os irmãos, para que nesse período de oração você aproveite também e possa apresentar cada um desses alvos da sua família e da nossa igreja diante do Senhor, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, vamos orar e depois nós retornamos para compartilhar a palavra de Deus nesses dias que nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Vamos orar nesse momento.
só Deus.
de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Glória a Deus, amém, irmãos, amém. Que tempo precioso de oração, que tempo precioso de adoração ao Senhor também. Depois desse hino, dessa canção que nós entoamos ao Senhor, vamos nos voltar para a palavra. Enquanto você abre sua Bíblia, pegue ela aí, a sua Bíblia, seja ela de papel ou ela digital, pegue a sua Bíblia nesse momento e abra no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Enquanto você abre, eu quero te dar alguns avisos. O primeiro dele, irmãos, na sua tela, nesse momento, estará passando aqui todas as orientações que os irmãos precisarem para fazer as suas contribuições para a nossa igreja. Seus dízimos, suas ofertas, ofertas também de ação social e também as ofertas que os irmãos, de forma voluntária, queiram entregar na igreja, tá bom? Então está aqui a conta do Banco do Brasil. Você pode também fazer a sua contribuição através desse QR Code que está aí na sua tela. E também a sua contribuição pode ser feita através do nosso aplicativo que você encontra nas lojas do seu celular. Tanto para Android como para smartphone, você pode baixar nosso aplicativo, faz um breve cadastro e a partir daí também, lá dentro do nosso aplicativo, você vai encontrar um item contribuições e a partir dali você pode fazer a sua contribuição. Mas confesso aos irmãos que a forma mais prática para isso, através de transferência bancária no seu próprio aplicativo do seu banco ou escaneando esse QR Code que está aí na sua tela com a câmera do seu celular. Logo você vai ser redirecionado a uma página onde você vai poder colocar o valor da sua contribuição, se ela é dízimo, oferta ou oferta para ação social e também você vai poder colocar o seu nome, os seus dados pessoais, se você preferir dessa forma, e então vai ser gerado um boleto, e pagando esse boleto, automaticamente esse valor entra como oferta ou como dízimo, assim como você preferir, tá bom? Outro aviso que eu tenho a dar aos irmãos. Nós estamos vivenciando todo esse tempo de pandemia e o último decreto que nós recebemos aqui da nossa prefeitura é que nós não estamos podendo sair depois das 20 horas, a cada dia, às 20 horas, está proibida qualquer tipo de reunião, está proibido também qualquer tipo de movimentação na cidade, qualquer tipo de fluxo. Então, nós só estamos realizando culto presencial nos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã. Se você quer participar deste culto no domingo de manhã, seja você membro da igreja ou visitante, você pode me chamar nesse WhatsApp que está aqui embaixo na sua tela e eu vou adicionar você num grupo chamado Palavra Pastoral. E nesse grupo, na sexta-feira, a partir das 19 horas,
Cada irmão, cada querido visitante pode colocar o seu nome para participar do culto domingo de manhã. Nós estamos fazendo assim porque estamos com um limite de 100 pessoas no nosso prédio. Não podemos passar de 100 devido ao nosso espaço e à distância que precisa haver entre uma cadeira e outra. Então, os irmãos que quiserem, se você ainda não está no grupo Palavra Pastoral, pode me chamar nesse WhatsApp que eu te adiciono. É um grupo somente para fazer as listas dos cultos e passar informações pertinentes à nossa igreja, tá bom? Então está sendo assim, domingo, 9h30 da manhã. E às quartas-feiras, hoje, nós também estamos disponibilizando esse vídeo para o estudo da Palavra de Deus, do livro de Apocalipse. E depois desse período de oração que nós tivemos, vamos agora à Palavra do Senhor, vamos compartilhar a Palavra de Deus nesse momento. Amém? Você já abriu a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo 2 falando sobre as cartas às 7 igrejas. Falei aqui no culto para os irmãos que essas cartas, irmãos, essas 7 cartas enviadas por João através da mensagem de Jesus Cristo aos anjos dessas igrejas, aos líderes dessas igrejas, essas cartas têm um propósito triplo. Primeiro, essas cartas têm um contexto histórico. De fato, todas essas 7 igrejas existiram de verdade. Todas as 7 igrejas descritas no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, elas de fato existiram. Então, todo o contexto, tudo aquilo que Jesus fala para essas igrejas, de fato, fazia parte do contexto dessas igrejas e a mensagem também foi endereçada, em primeiro lugar, a essas 7 igrejas. Outra coisa que nós devemos observar ao ler essas 7 cartas é que elas também têm um contexto aplicativo, pessoal. Ao lermos essas cartas, nós devemos trazer para as nossas vidas a mensagem que Jesus encaminhou a essas igrejas. Porque essas 7 igrejas, na verdade, e existiam, claro, naquele tempo, no tempo de João, muitas outras igrejas, mas por que Jesus escolheu 7? Também porque essas 7, através das suas características, apontam para uma mensagem pessoal que cada crente deve receber, ouvir da parte do Senhor e aplicar na sua vida. Então, por exemplo, semana passada nós lemos sobre a igreja de Éfeso e lá o Senhor faz um alerta, que essa igreja, as suas primeiras obras eram obras aceitáveis, eram obras de amor, mas em algum momento essa igreja perdeu o primeiro amor. Então a mensagem à igreja era que ela voltasse à prática das primeiras obras ao primeiro amor. E isso deve ser observado por cada um de nós na nossa vida. Se em algum momento da nossa vida perdemos o primeiro amor, o amor de Cristo pela nossa vida, paramos de andar baseados nesse amor gracioso, então nós temos que voltar, porque senão todas as obras que nós praticarmos não serão obras aceitas diante do Senhor. Então, as cartas têm 3 finalidades: um contexto histórico, aplicação para essas igrejas, um contexto pessoal, aplicação às nossas vidas, e também um contexto profético. Cada uma dessas igrejas aponta para um tempo histórico da igreja de Cristo sobre a terra. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século, os 100 primeiros anos da igreja. Representa aqueles primeiros cristãos da igreja primitiva, são representados na figura da igreja de Éfeso. Hoje, nós vamos nos dedicar em ler e estudar a igreja de Esmirna, é a segunda igreja descrita aqui no livro de Apocalipse, a partir do verso 8 do capítulo 2, certo? Eu fiquei de falar hoje com os irmãos da última parte da carta de Efésios, para a igreja de Éfeso, melhor dizendo, que está no verso 7 do capítulo 2, quando o Senhor, no final de cada carta, ele fala especificamente ao vencedor. Então, quem é o vencedor da igreja de Éfeso? Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Essa promessa nos lembra, nos faz menção, irmãos, àquilo que aconteceu no Éden. Lembra que no Éden, quando Deus criou Adão, criou Eva, criou o primeiro homem, a primeira mulher, havia uma palavra de Deus para ele. E essa palavra era que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma que estava no meio do jardim,
que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas lembre, no meio do jardim também havia outra árvore, a árvore da vida, e dessa árvore era o propósito de Deus que o homem comesse. Quando o Senhor diz a Adão, coma de todas as árvores que está no jardim, Adão deveria compreender que o propósito de Deus é que ele comesse da árvore da vida e assim viveria eternamente. Quando o homem peca e é expulso do jardim, a mensagem de Deus é: estou tirando o homem do jardim porque ele agora é pecador. E como pecador, ele não pode mais lançar mão da árvore da vida, porque senão a sua vida de pecado será uma vida eterna. A árvore da vida simboliza, irmãos, o propósito de Deus, simboliza o Senhor Jesus, simboliza a vida de Deus dentro de nós. Se o homem, no lugar de comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, comesse da árvore da vida, então a vida de Deus habitaria dentro dele e ele viveria a vida de Deus, o Zoe, a vida do Senhor, eternamente. Mas nós sabemos que não foi isso que o homem optou. Por seu livre-arbítrio, então o homem decide comer da árvore da independência, ser independente de Deus, se distanciar do Senhor, e aí então o homem caiu, o homem pecou. Então perceba, quando o Senhor Jesus, falando ao vencedor da igreja de Éfeso, ele fala algo glorioso aqui, fala algo maravilhoso. Ele diz, olha, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Em Apocalipse, nós vamos ver que essa árvore da vida estará presente no meio da praça, na Nova Jerusalém. O que isso significa? Que o vencedor é aquele que tem proeminência, que recebe da parte de Deus esse destaque para se alimentar de forma primeiramente, da árvore da vida. Ou seja, o vencedor é aquele que cumpre de fato o propósito inicial do Senhor, o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus estabelecido lá no Éden. O vencedor é aquele que toma parte desse propósito. Quem é o vencedor na igreja de Éfeso? É aquele que não abandona o primeiro amor. Quem é o vencedor na igreja de Éfeso? É aquele que permanece praticando as primeiras obras, as obras de amor. E eu falei para os irmãos, essa palavra primeiro amor, aqui no contexto de Éfeso, aponta não somente ao nosso amor após a conversão, aquele amor inicial, mas aponta para aquele que nos amou primeiro, que é o amor de Cristo para com as nossas vidas. Então, a mensagem para a igreja de Éfeso se encerra com a mensagem ao vencedor, dizendo, olha, farei com que você se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, fazendo menção ao Éden, ao propósito original do Senhor. Amém? Então, vamos ler nesse momento, irmãos, a mensagem escrita por João, que enviada por Jesus, para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, conheço a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, eles são sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a mensagem do Senhor para a igreja de Esmirna. Lendo toda essa carta de Esmirna, que é a segunda, eu quero apenas contextualizar os irmãos baseado naquilo que é a primeira função da mensagem a cada igreja, que é o contexto histórico e que principalmente é o contexto para a igreja local, a igreja de Esmirna. Eu retirei algumas coisas aqui do livro do pastor Silvio, Correspondências à Ásia, que eu já indiquei para os irmãos aqui no último culto também. E eu quero ler alguns textos bem interessantes sobre a cidade de Esmirna e sobre a igreja que estava ali em Esmirna. O pastor Silvio escreve no seu livro assim, Esmirna era conhecida como a coroa do continente. Esmirna era reconhecidamente a mais bela cidade
da Ásia Menor. Um movimentado e próspero comércio portuário, possuía ela também uma exuberante paisagem natural. Fazia fronteira com o Mar Egeu, sendo ladeada por uma linda e suntuosa montanha circular chamada Pagos. Esta bela montanha era contornada pela Rua do Ouro, chamada Rua do Ouro. Nessa avenida principal havia templos pagãos e edifícios públicos que davam aparência, ao redor desse monte, de uma grande coroa. Alexandre o Grande, séculos antes, tinha determinado fazer de Esmirna a cidade modelo da então poderosa Grécia. A vida cultural daquela cidade era impressionante. A educação, as artes, a filosofia, a ciência, tudo florescia naquela cidade de Esmirna. Ela ostentava uma magnífica biblioteca e um monumento ao seu mais ilustre filho, Homero. Homero nasceu em Esmirna. Ali encontrava-se também o maior teatro da Ásia. Seu orgulho e beleza estavam gravados também em suas moedas. Então, perceba como a cidade de Esmirna era uma cidade próspera, uma cidade com muitas belezas naturais, uma cidade muito visada na Grécia e também, naquele tempo, claro, sob o jugo romano. Então, era uma cidade de muita importância no tempo. E ali em Esmirna havia uma igreja local. A palavra do Senhor começa dizendo a mensagem de Cristo para a igreja de Esmirna. Ele começa fazendo uma apresentação. Como em todas as igrejas, o Senhor Jesus começa se apresentando para a igreja de Esmirna. E como que Jesus faz isso? Primeira coisa, vamos ler no verso 8. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É assim que Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna. Em outras palavras, ele está dizendo a mesma frase que falou para Maria e Marta quando Lázaro havia morrido: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, por que Jesus se apresenta dessa forma tão específica para a igreja de Esmirna? Lembre, para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma muito particular, muito específica, ou seja, ele passa uma mensagem introdutória através da sua apresentação para cada igreja. A igreja de Esmirna, irmãos, assim como a igreja de Éfeso era um quadro profético da igreja do primeiro século, a igreja de Esmirna é um quadro profético da igreja do segundo e do terceiro século. Então, após esse tempo profético da igreja de Éfeso, nós encontramos um tempo profético da igreja de Esmirna. A palavra Esmirna, querido, significa mirra. E a mirra na Bíblia tem um símbolo de sofrimento. Então daí você já começa a entender as características proféticas desse segundo tempo da igreja. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, representa a igreja primitiva no seu primeiro século. A igreja de Esmirna representa as primeiras fases da igreja no segundo e no terceiro século. E o que é que aconteceu em todo esse tempo? Esse foi o período de maior perseguição da igreja de toda a história. A igreja de Éfeso começou muito a ser perseguida pelos imperadores romanos. João mesmo era alvo disso. João estava escrevendo sua carta nesse tempo, cerca de 94, 95 depois de Cristo. Ele estava vivenciando esse tempo profético da igreja de Éfeso, mas de fato o período mais intenso de perseguição dos cristãos é simbolizado profeticamente pela igreja de Esmirna. Foi o tempo em que milhares e milhares de cristãos foram mortos pelas mãos dos soldados romanos, pelas mãos do Império Romano, e muitos deles mortos em praças públicas e também no Coliseu, sendo devorados por feras famintas ali no Coliseu. A tradição e a história conta que dezenas e milhares de famílias eram mortas quase que diariamente, simplesmente pelo fato de professar a sua fé em Jesus Cristo. Então, a igreja de Esmirna, profeticamente, simboliza a igreja do segundo e terceiro século, a igreja sofredora, a igreja perseguida. Por isso que Jesus, irmãos, se apresenta como aquele que é a ressurreição
e a vida. Aquele que esteve morto, mas que agora torna a viver. E falando isso, Jesus estava também fazendo uma promessa para a igreja de Esmirna, falando para ela, olha, vocês têm morrido por amor do meu nome, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, era uma palavra de conforto, era uma palavra de força, de fortalecimento para essa igreja que estava tão perseguida diante das mãos dos romanos. Então, Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte, e assim como ele venceu, eles também venceriam quando o Senhor ressuscitar aqueles que são deles. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Jesus não abandona aqueles que são seus. Ele mesmo disse que não lança fora de jeito nenhum aqueles que são seus. E se nós professarmos e formos fiéis até a morte, certamente, irmãos, estaremos e continuaremos nas mãos do Senhor, e naquele dia, ainda que morramos, veremos a ressurreição que o Senhor fará na vida de todos aqueles que são dele, de todos aqueles que são cristãos. No Coliseu, irmãos, eu sei que hoje, aqueles que vão visitar o Coliseu e através dos guias turísticos ali, muitos guias hoje em dia tentam reescrever a história, dizendo que não há fatos concretos que nenhum cristão foi morto ali no Coliseu em Roma. Mas, de fato, há séculos e séculos de história e de historiadores relataram que centenas e milhares de cristãos foram mortos sob os muros ali do Coliseu em Roma. Então era um lugar de habitação de demônios, um lugar onde as pessoas exultavam, celebravam ali, como numa partida de futebol, festejavam pela morte dos cristãos. Famílias, crianças, adultos, idosos, todos eram mortos simplesmente pelo fato de serem servos do Senhor. A maioria dos cristãos da igreja de Esmirna morreu nas arenas, morreu nesses lugares, na própria arena que existia em Esmirna e também no Coliseu em Roma, lutando contra feras, leões famintos. A história diz que eles entravam na arena e quando eles entravam cantando hinos ao Senhor. Entravam cantando e entoando e se alegrando pelo prazer de morrer, se alegrando pelo fato de morrer pelo nome de Jesus. Uma morte terrível, cruel, mas eles sabiam que a partir do momento que dessem o último suspiro aqui nessa vida, estariam nas mãos do Cordeiro, estariam no paraíso do Senhor, como o Senhor Jesus prometeu. Então, perceba, foi um tempo muito cruel. Foi um tempo de grande perseguição. Foi um tempo onde o sangue dos cristãos foram derramados naquela terra, naquele lugar. A igreja de Esmirna, a igreja da mirra, representa então esse tempo da perseguição, esse tempo sofredor. O Senhor Jesus se revela então como aquele que é o primeiro e o último, como aquele que esteve morto, mas voltou a viver. Ele é o primeiro e o último. É Ele que dá a palavra final. Ainda que soframos perseguições por causa do nome de Jesus, calúnias, ainda que sejamos até mesmo mortos, mas a palavra final vem dos lábios do Senhor. E a palavra do Senhor final é: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, é assim que o Senhor se revela para a igreja de Esmirna. Outra coisa, a segunda parte da carta. A primeira é a revelação de Jesus. A segunda parte é a mensagem à igreja. E aqui observe um detalhe. Nós vamos ver, ao ler as 7 cartas, que algumas igrejas, e a maioria delas, elas recebem uma mensagem de elogio e também uma mensagem de exortação. Contudo, a igreja de Esmirna, ela nem recebe uma mensagem de elogio, nem recebe uma mensagem de exortação. Por que isso? Porque o Senhor Jesus, a mensagem que ele escreve aqui no verso 9 e no verso 10, ele diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, conheço a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim, sendo eles sinagoga de Satanás. Então, perceba que essa igreja não recebe elogio porque, de fato, era uma igreja sofredora, era uma igreja pobre no sentido da sua influência, da sua ação. Era uma igreja que estava debaixo de grande perseguição, irmãos. Então eles, de fato, não tinham obras, não tinham muita coisa em que atuar, senão o fato de serem perseverantes diante dessa tribulação.
Ela não recebe nenhum tipo de exortação, como a igreja de Éfeso recebeu quando Jesus disse, olha, vocês têm abandonado o primeiro amor. A igreja de Esmirna não recebe nem elogio, nem recebe exortação. Era uma igreja pobre, apesar que na ótica de Deus, na ótica de Cristo, ele diz, vocês são ricos. Nós vamos ver numa das últimas igrejas, na verdade, a última igreja, a igreja de Laodiceia, que eles se julgavam muito ricos, mas diante de Deus eles eram miseráveis. Essa igreja, contudo, era uma igreja pobre, uma igreja sem força natural, sem expressão no seu contexto social. Contudo, diante de Deus, na ótica do Senhor, que é completamente diferente da nossa ótica, eles eram considerados ricos diante de Deus. Por quê? Por conta da sua força espiritual e da sua perseverança, mesmo diante das tribulações. Isso é maravilhoso, irmãos. Não nos consideremos ricos, abastados, supridos de tudo, porque de fato o que mais importa para nós como igreja é se somos ou não supridos pela graça de Deus. Se vivemos na dependência do Senhor, se estamos firmados nas mãos de Cristo em todos os momentos. Não adianta o tamanho do nosso prédio, não adianta se o nosso prédio tem grandes estruturas. O que importa é se nós temos saldo, crédito diante de Deus. Isso tudo por causa da nossa perseverança e da nossa fidelidade diante do Senhor. E ele ainda continua. Eu separei um outro texto aqui, também do livro do pastor Silvio, quando ele fala, o livro do pastor Silvio é maravilhoso, irmãos, ele nos traz um grande conhecimento histórico, contextual, de cada uma dessas 7 igrejas. E ele diz assim, olha, que um dado alarmante para o nosso conhecimento é que eles eram obrigados, ali em Esmirna, eram obrigados a adorar o imperador como se fosse um deus. Mas, firmemente, eles se recusaram, os cristãos se recusaram a adorar o imperador e assim então pagavam com a sua própria vida. Somente de uma única vez foram lançados do suntuoso monte que havia em Esmirna, o Monte Pagos, 1.200 discípulos. A história nos conta que eles foram lançados, precipitados abaixo daquele monte. 1.200 discípulos fiéis a Cristo foram lançados à morte. E como se não bastasse, mais tarde, mais de 800 discípulos de Cristo foram lançados também, esmagando-se ao pé do monte, que era regado de pedras pontiagudas. Então, em 2 momentos da história da igreja de Esmirna, 2.000 cristãos foram lançados do Monte Pagos aqui e mortos na queda diante daquelas pedras pontiagudas que haviam ali. Veja como era a crueldade com aqueles cristãos daquele tempo. Veja como essa igreja, de fato, era muito perseguida. No 2º século, por volta do ano 155 depois de Cristo, encontrava-se no pastorado dessa igreja de Esmirna um homem chamado Policarpo. Policarpo, irmãos, a história nos conta que ele foi um discípulo de João Evangelista. Ele ouviu a palavra do Senhor diretamente dos lábios de João. Policarpo foi chamado à presença do governador de Esmirna e esse governador, então, ordenou que ele renunciasse o nome de Cristo, o nome de Jesus, e declarasse sua fidelidade a César. Policarpo respondeu, abre aspas, tenho servido ao Senhor Jesus por 86 anos. Ele tem sido fiel a mim. Como posso ser infiel a ele e blasfemar contra o nome do meu Salvador? E aí o governador insistiu, abre aspas, juro pelo nome de César que eu hoje dilacerarei e alimentarei os animais com a sua carne. Contudo, a resposta de Policarpo foi a seguinte, então entrega-me aos animais. Tu não podes mudar o meu coração. Declaro que sou cristão até a morte. E aí o governador de Esmirna, tomado completamente de ira, ordenou que condenou Policarpo por injúria por haver traído Roma. Enquanto isso, a multidão que estava sedenta por sangue cristão na arena de Esmirna, tomada de ódio e o imperador completamente envenenado por esse clamor da cidade. Então Policarpo foi entregue à turba enfurecida que, não satisfeita, buscava prendê-lo com pregos em um poste de madeira dentro de uma fogueira.
E o santo homem de Deus, Policarpo, no momento da sua morte, ali preso por pregos em uma madeira, cercado por outras madeiras que seriam ateadas fogo, ele diz assim: deixai os pregos. Aquele que me dá força para suportar as chamas, dar-me-á forças para não recuar desse poste. Vós me tratais com fogo que queima por um pouco tempo e é rapidamente extinto, mas não conheceis o fogo que aguarda os fracos no julgamento vindouro e na punição eterna. O que estáis esperando? Fazei o que quiserdes de mim. Então a fogueira foi acesa, foi espalhada ao seu redor toda a madeira, a fogueira foi acesa aos seus pés, e quando estava morrendo, a frase que Policarpo se falou foi o seguinte: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do amado Filho, Jesus Cristo, agradeço-te por esse dia e por esta honra que me dás, pois assim poderei estar entre os mártires que compartilharam do cálice de Cristo. Com eles ressuscitarei para a vida eterna. Ele curvou sua cabeça e disse: Amém. E aí as labaredas o consumiram. Olha, irmãos, Policarpo foi fiel até a morte. Por isso que a mensagem de Jesus para a igreja, ao anjo da igreja, a Policarpo e a igreja de Esmirna, era ser fiel até a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Policarpo não temeu a mão do imperador, do governador. Policarpo não temeu os pregos, não temeu o fogo, porque ele sabia que a sua alma, a sua vida, estava guardada no Senhor. Essa história tão terrível no ponto de vista desse martírio, mas tão gloriosa, que nos motiva a sermos fiéis ao Senhor nesse tempo, no tempo da nossa oportunidade. A igreja de Esmirna, então, recebe essa mensagem. E a mensagem no verso 9 ainda diz um detalhe precioso. Ele diz assim: ora, vocês são ricos e que vocês têm suportado aqueles que se declaram judeus e não são, mas são antes sinagoga de Satanás. Uma observação, irmãos: como alguém pode se declarar judeu e de fato não ser judeu? Um judeu é aquele que nasceu do ventre, da barriga de uma mulher judia, filho de um judeu. Como alguém poderia chegar e dizer: olha, eu sou judeu e de fato não ser judeu? Era rapidamente conhecida sua mãe, o seu pai, logo saberia se ele era de fato judeu ou não. E havia um grupo que estava assediando a igreja de Esmirna ali, que se dizia judeu e não era judeu. Então, na ótica de Cristo, na ótica dessa palavra aqui, de fato Jesus não estava falando apenas daquele que nasce da barriga de uma judia, filho de um judeu. Havia uma ótica diferente, de fato, de quem é um verdadeiro judeu para o Senhor. E aí nós encontramos lá em Romanos, capítulo 2, no verso 9, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Então, quem eram esses falsos judeus, mediante a palavra, que estavam assediando e trazendo falsas doutrinas, blasfêmias, no meio da igreja de Esmirna, e que os crentes de Esmirna estavam rejeitando, estavam resistindo a esse ensinamento, a essas blasfêmias? Eram aqueles que de fato queriam judaizar a igreja do Senhor. Poderiam até de fato serem judeus no sentido natural, nascido de uma barriga judia, filho de um judeu. Mas de fato, irmãos, a igreja de Cristo não é judaizada, não pode ser judaizada, não é judaizante. A igreja de Cristo não segue, irmãos, as leis do Antigo Testamento. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo neotestamentário. Nós vivemos baseado na lei do Espírito, da graça de Cristo. Então, nós entendemos que havia um grupo na igreja de Esmirna que estava tentando basear a vida cristã, estava tentando associar o cristianismo a todas as leis e ordenanças do Antigo Testamento. Ou seja, tudo aquilo que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Tiago e tantos outros, Judas, foram firmes em condenar, em resistir. Era deixar e decair da graça para tentar viver as obras da lei.
Então, mais uma vez, nós encontramos na igreja de Esmirna a fidelidade à palavra, a fidelidade ao Espírito de Cristo, porque eles resistiam a esse ensino judaizante de que para se achegar a Deus e ser salvo, a igreja precisava então viver a lei que havia sido caducada em Cristo, havia sido totalmente cumprida em Cristo, e que nós precisávamos, segundo eles, viver esse tempo da lei de novo, viver os preceitos judaizantes. E não era isso. Isso, para nós, se tornou obsoleto. Nós cumprimos a lei através da justiça de Cristo, através da graça, tá bom? E finalizando aqui, irmãos, com os queridos e amados irmãos, a carta também encerra, a carta à igreja de Esmirna se encerra da mesma forma que se encerra todas as outras cartas. Ele conclui essa carta com a mensagem ao vencedor. E ele diz assim, mas antes, só um pequeno detalhe, irmãos, que eu estava esquecendo aqui. No verso 10, ele diz assim, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa palavra aqui, uma tribulação de 10 dias. Olha, não há no contexto histórico, principalmente no contexto de Esmirna aqui, um relato de um período de 10 dias, nem de forma profética, nem de forma literal, que nós encontramos na história de Esmirna, na palavra de Deus e nem no contexto histórico secular, certo? Então, como entender isso? Então, como a própria palavra aqui não esclarece que período é esse de 10 dias, nós só podemos entender que esse período é um período simbólico. Vendo um outro princípio de interpretação, que é o princípio das outras menções que tem na palavra, nós encontramos no Antigo Testamento 2 períodos de 10 dias descritos na palavra de Deus. O primeiro deles é quando Abraão separa o seu servo Eliezer e o manda ir à sua terra, a terra da sua família, né, da família de Abraão, para escolher uma esposa para o seu filho Isaque. E ali Eliezer chega e conhece Rebeca. Então ele fala para Rebeca, propõe a Rebeca um casamento com o filho do seu senhor Abraão, Isaque, e Rebeca aceita, a sua família aceita. E a família pede a ele um tempo de 10 dias para que eles pudessem se despedir, então, de Rebeca. Um segundo momento em que a palavra de Deus nos mostra um período de 10 dias é lá em Daniel, quando a palavra nos diz, lá em Daniel capítulo 1, especificamente no verso 12, que aqueles jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram levados junto com o seu povo cativos à Babilônia, quando eles são colocados diante do servo ali do rei Nabucodonosor, para receberem toda a comida e toda a cultura da Babilônia, eles pedem que se abstenham de alimentos, desses alimentos reais, e pudessem comer apenas verduras durante um tempo, para que eles não se contaminassem com as finas iguarias do rei. Então, em acordo ali com Aspenaz, que era o chefe ali que tomava conta deles, eles passam um período de teste de 10 dias. E a Bíblia diz que no final dos 10 dias, a sua aparência era melhor do que a aparência dos outros jovens. Então, como a gente pode entender esse texto de Apocalipse 2:10? O período de 10 dias aqui, então, nos fala de um tempo de teste. O próprio versículo aqui no verso 10 nos diz que vocês serão colocados à prova por um período de 10 dias, uma tribulação de 10 dias. Então, o que nós entendemos é que a igreja de Esmirna passou por um período de teste diante do Senhor. Todos nós somos testados, a nossa fé constantemente é testada. A fé de Esmirna, no seu contexto, foi testada e testada até a morte. Esse período de 10 dias, então, nos mostra esse período de teste, de tribulação que eles passariam, mas a palavra de Jesus é: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tá certo? E por último, a mensagem ao vencedor. No verso 11 ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano
da segunda morte. E aí é interessante, mais uma vez, a promessa de Cristo ao vencedor da igreja de Esmirna. Ele faz uma promessa, ele dizendo, olha, especificamente para essa igreja, ao vencedor, seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida, e o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ora, irmãos, duas coisas chaves aqui nós precisamos entender. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Nenhum crente vai para lá. Crente algum é destinado à segunda morte. Uma vez que nascemos de novo, só vamos morrer uma vez, que é a morte física, mas a morte eterna, nós não passaremos mais por ela. Amém? Contudo, ele diz aqui que de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte refere-se a um fogo eterno, ao fogo, o lago de fogo e enxofre. Mas como assim não sofrerá o dano da segunda morte? Uma coisa é sofrer a segunda morte, outra coisa é o dano da segunda morte. Esse dano causado, esse dano causado por esse fogo é relatado também em 1 Coríntios, capítulo 3, principalmente ali no verso 13. O apóstolo Paulo alertando a igreja acerca das obras que nós fazemos, e todos nós crentes um dia seremos julgados, não para condenação, mas sim para a disciplina ou galardão. O apóstolo Paulo diz no verso 13, a obra de cada um se tornará manifesta, porque o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual será a obra de cada um. E aí no verso 14 ele diz, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá perca, ou seja, dano. Na revista e atualizada, na versão revista atualizada, a palavra aqui é dano. Dano, e ele diz, porém ele mesmo será salvo, mas será salvo como que através do fogo. Então, qual é a promessa ao vencedor? A promessa do vencedor é que as suas obras serão aprovadas. Lembre, a mensagem era, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa nos fala de galardão, nos fala de recompensa, nos fala de posição no reino. Coroa nos fala de posição no reino. O vencedor de Esmirna, a promessa é que aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida e de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos diz que esse dano muitos crentes sofrerão, não morrerão eternamente, mas passarão pelo fogo, serão salvos, mas através do fogo, porque as suas obras não foram aprovadas. Quem é o vencedor de Esmirna? É aquele que tem obras, mas que tem obras que são aprovadas diante do Senhor. Meu querido e amado irmão e irmã, que eu e você sejamos vencedor nesse tempo, no tempo da nossa oportunidade, para que as nossas obras sejam como ouro, prata e pedras preciosas, e não como madeira, palha e feno, que se queima quando a provação, quando o fogo vem, mas que as nossas obras sejam aprovadas pelo Senhor. Amém, meu irmão? Que sejamos como a igreja de Esmirna, que as tribulações que nós passarmos, que as tribulações que vierem sobre as nossas vidas, possamos ser fiéis, fiéis até a morte, sabendo que naquele dia o reto juiz nos dará uma coroa de justiça. Amém? Que sejamos contados entre os vencedores. Eu quero vencer nesse tempo da minha oportunidade. Você quer vencer também, meu irmão? Então vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor por essa noite, pela sua palavra, e nos encontramos no próximo domingo de manhã, às 9h30 da manhã aqui na nossa igreja. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra. Louvamos o teu santo nome, Pai, porque a tua palavra é viva, ela é atual, ela serve para as nossas vidas hoje, ela é eficaz. Desperta em nós um espírito inabalável, gera em nós um caminhar de vencedor, Deus. Assim como os teus servos que viveram na igreja de Esmirna, tiveram que passar pelo fio da espada, pela morte, mas não negaram o teu nome, que os desafios contemporâneos, que os nossos desafios nesse tempo, nós venhamos vencer, venhamos permanecer fiéis até aquele dia que o Senhor nos chamará e todos nós estaremos com o Senhor, ó Deus, e viveremos eternamente contigo. Não nos deixa, ó Deus, vacilar, não nos deixa, ó Deus, irmos após a doutrina daqueles que querem judaizar a igreja, querem trazer falsos ensinamentos, mas que sejamos fiéis, fiéis até a morte.
é a nossa oração. Abençoa, Deus, cada pessoa que está em casa nesse momento, ouvindo a Tua palavra, e que o Senhor prepare todo o restante da semana, tudo isso para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Lembrando, se você quer participar do culto de domingo de manhã, me procure no WhatsApp, nós adicionaremos e na sexta-noite, a partir das 19 horas, nós iniciaremos a relação das 100 pessoas que farão parte do culto. Quero deixar também um pequeno lembrete para os jovens da igreja. Nesse sábado, 8 horas da noite, os jovens daqui da PIB de Jacobina e os jovens da Igreja Batista do Paraíso, juntamente comigo, nós estaremos fazendo uma live. Vamos bater um papo aqui muito joia através da internet. E esse link nós vamos divulgar através do Google Meet. Vai ser uma live aqui junto com todos os jovens. E o tema é esse que está na tua tela. Ideologia. Eu preciso de uma para viver? Como dizia o cantor, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Será mesmo que precisamos de ideologias para viver? Ou precisamos de uma fé genuína em Jesus Cristo? Esse vai ser o nosso bate-papo, sábado agora, dia 18, às 8 horas da noite, no link que nós vamos enviar do Google Meet, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos, no nome de Jesus.